Amados, levando em conta que a humanidade da Terra viveu desde os primórdios de sua civilização na condição de mundo de terceira dimensão, é natural que ela conheça apenas a energia na forma mais densa, ou seja, a matéria como é conhecida por todos. O corpo humano é também constituído dessa matéria, pois caso assim não fosse, a alma não poderia experienciar a dualidade nas experiências propostas. Os olhos desse corpo material só conseguem ver aquilo que também é matéria densa, e nada mais além disso. Em virtude disso, enquanto encarnados, os humanos passaram a acreditar somente naquilo que se pode ver, ou seja, aquilo que é palpável. E desta forma, a luta cotidiana sempre foi para obter bens materiais. Aquilo que não se vê ou não se pode tocar passou a não ter nenhuma importância. Acumular recursos sempre deu a falsa impressão de segurança. E o dinheiro se transformou no denominador comum que traçou a linha divisória entre os poderosos que comandam e os subalternos que obedecem. Criou-se uma regra que é usada para separar a humanidade em castas sociais, ricos e pobres, e colocaram todos em prateleiras divididas em classes. Embora as almas encarnadas aqui na Terra tenham por objetivo aprender a viver na dualidade, experienciando as polaridades, numa existência todos um dia viveram a abundância e noutra experienciaram a escassez. Isso faz parte das lições desta escola de almas. O grande problema é que ao longo dos séculos, a humanidade encarnada criou uma série de crenças e o insaciável desejo de poder. A competição tornou-se algo fora do controle. Daí surgiram as guerras, a dominação, a manipulação de pessoas sobre pessoas e todas as desgraças advindas dessas atitudes imorais de parte da humanidade. Embora o planeta Terra seja uma escola de almas, onde a lei natural seja de fato a de causa e efeito, ou ação e reação, para aprender as polaridades dentro de cada ação, não é necessário ultrapassar a linha da ética e da moral. Bastaria apenas aprender como é viver em cada polaridade, sem, no entanto, ultrapassar os limites das leis divinas. Tudo ficou mais difícil para a alma atingir a sua ascensão quando vieram para cá raças satânicas, fugidas das guerras de Orion. Foram tais raças que, através de experimentos genéticos, criaram humanos híbridos, principalmente com reptilianos. Tais humanos possuem uma genética diferente em seus corpos emocionais, como, por exemplo, a ausência de emoções. Os humanos, por natureza, são amorosos e benevolentes. Já os híbridos possuem a frieza e o desejo de poder muito além daquilo que seria normal entre os humanos adâmicos. E são esses híbridos que trouxeram as maiores dificuldades para toda a humanidade. Todas as misérias conhecidas são, de fato, criação deles. Porém, com a expansão de consciência que a cada dia é mais acentuada, começamos a perceber que tudo não passou de uma ilusão, pois a matéria vai deixar de existir na forma como a conhecemos. A base carbono será substituída por uma base cristalina e tudo vai mudar neste planeta. Ao levantar-se os véus, entenderemos que nada existe além da consciência e da luz. Luz é tudo o que cria, pois luz e amor formam a frequência do Criador, a mesma energia da fonte que tudo emana para o cosmo infinito. Começamos a entender que somos uma alma e não um corpo material, e essa alma nada mais é que parte dessa consciência una com o todo. E assim vamos entender que a matéria é apenas uma ilusão de ótica, vista pelos olhos físicos, que por sua vez também é matéria. Estamos agora
dentro da grande oportunidade oferecida à humanidade da Terra. O tempo da ascensão das almas. Todos aqueles que entenderam as lições e as praticam dentro da ética e da moral sairão desta escola ilusória e entrarão numa faixa dimensional mais elevada. Na verdade, é a consciência que se expande e começa a ver e a viver a realidade dessa nova dimensão. Sairemos de um mundo de dor e sofrimento e vamos entrar numa dimensão onde não haverá mais provas e nem expiações. Acabará para esse grupo de almas ascensionado todo o tipo de sofrimento. Não será o poder sobre os demais e nem tampouco o poder do dinheiro ou a propriedade de bens materiais que determinará o passaporte para a quinta dimensão. Será a riqueza dos valores morais que abrirá as portas da ascensão. Há, sem sombra de dúvidas, muitos que são tão pobres que só possuem dinheiro, e a passagem para as faixas dimensionais acima não se pode comprar, apenas será conseguida através da frequência de cada alma. Muitos conhecerão de fato a miséria humana. Essa miséria que não significa a ausência de recursos materiais, mas sim a falta de recursos morais. Nesta hora, haverá choro e ranger de dentes. Todos serão notificados de seu destino. Aqueles que souberam usar todos os recursos e todo o aprendizado nesta escola, de forma digna e ética, adentrarão os portais da nova terra. Os demais saberão que de nada serviu todo o poder exercido sobre os outros de forma vil e abusada, pois foi exatamente isso que decretou a sua sentença para o exílio. Ser exilado de um planeta que atinge a transição definitiva para uma dimensão acima é sem dúvida um duro castigo para aquele que preteriu a legítima prosperidade da alma. Um golpe mortal para uma alma que deixou de ascensionar justamente por abusar dos recursos oferecidos durante o seu aprendizado. Aquela alma que fez as suas escolhas na construção de bens materiais em detrimento dos bens morais. E assim se conhecerá a verdadeira miséria humana, que não é a falta de bens materiais, mas sim a ausência de valores éticos e morais. Eu sou Vital Froese, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.